Bom dia, bem-vindos a este momento de culto, onde louvamos ao nosso Senhor pelo perdão que nele recebemos e também para sermos ensinados a perdoar, assim como nós fomos perdoados. Hoje pode parecer um pouco estranho, né? A Nina estar usando uma sobrepeliz, mas é porque ela está numa função especial. Sendo diaconisa, ela está representando alguém. A fala dela nas leituras não é dela, a voz dela não são palavras dela, mas são palavras do Senhor. E por isso, assim como o pastor se cobre para falar palavras do Senhor, assim também ela se cobre para falar palavras do Senhor. E assim a gente pode identificar quem é o diácono do dia, certo? Nos preparamos para este momento de culto cantando o primeiro cântico. Amado Pai Celeste, aceita o meu louvor por tudo que fizeste, a bem do pecador. Malditos já nascemos e sem poder te amar. Por graça recebemos o teu eterno lar. Ó Salvador bendito, queremos te entregar um coração contrito, feliz a jubilar, por ter em ti achado perfeita redenção de todo vil pecado, a paz do teu perdão. Espírito Deus Santo, escuta nossa voz, em fervoroso canto derrama sobre nós divina caridade, e os teus vem conduzir na senda da verdade, a vida do porvir. E uno Deus glorioso é teu divino ser, imenso e poderoso, não podes esquecer nenhum dos teus remidos, e sempre irás velar por nós os teus queridos, em santo amor sem par. Lembramos do nome que faz parte da nossa vida desde o batismo e que nos acompanhará durante este culto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, nós pecamos contra Deus e contra as pessoas que convivem conosco diariamente. Se realmente observarmos nossa vida, perceberemos que somos falhos e imperfeitos. E isso deve ser levado a sério, pois sem a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, estaríamos eternamente condenados. Reconheceis isso? Sim, reconhecemos. Confessemos então os nossos pecados. Quando em extremo aperto em vão buscamos a libertação, consolo temos
sem saber que Deus nos pode atender. Não olhes nossa transgressão, absolve-nos por compaixão, e na desgraça vem estar ao nosso lado e nos livrar. Do orgulho vão concede, ó Deus, libertação aos crentes teus. Por Jesus Cristo Salvador, teu Filho e nosso intercessor. Sê nosso amparo, ó bom Senhor, nas aflições, na grande dor. Só tu nos podes ajudar e em toda angústia consolar. De coração o teu louvor nós cantaremos com fervor. Teu nome fazemos honrar e tua graça proclamar. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo de número 103, do versículo 1 até o 12, e nós faremos a leitura de maneira alternada. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Ó Deus, nosso refúgio e fortaleza, autor de toda piedade, ouve as devotas orações da tua igreja, especialmente em tempos de perseguição, e concede que possamos obter aquilo que pedimos em fé. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém.
Podem se sentar. Leitura do Antigo Testamento, conforme registrado no livro de Gênesis, capítulo 50, do versículo 15 ao 21. Gênesis 50, 15 a 21, ouçamos a palavra do Senhor. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isso que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão de seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhes fizeram mal. Agora, pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José consolou e lhes falou ao coração. Até aqui a palavra. Leitura da Epístola, conforme Paulo escreve aos Romanos, capítulo 14, do versículo 1 ao 12. Ouçamos a palavra do Senhor. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivermos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser santo tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga seu irmão? E você, por que despreza seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Aqueles que puderem se colocar de pé, em reverência às palavras do Senhor, conforme registrados pelo evangelista Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao 35. Ouçamos as palavras de Jesus. Então Pedro
aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. E como resposta de fé, confessamos aquilo que nós cremos com as palavras do credo apostólico. Creio, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode se sentar. E eu convido as crianças para virem aqui à frente conversar com o pastor. Bom dia. Tudo bem? Que coisa boa ver vocês. Já vão colocar a oferta? Então tá. Estou esperando vocês aqui para a gente conversar. Vamos esperar um pouquinho, aí a gente conversa. Tá gripado? Só espirrou, né? Muito bem. Deixa eu perguntar para vocês. Quando vocês brincam descalços, sem sapato, sem sandália, o pé de vocês fica sujo? Fica, né? E como é que vocês lavam o pé? Com sabão e água. E quando vocês brincam com as mãos na terra?
Fica sujo também, né? E limpa com sabão e água. Isso. E quando a gente faz uma coisa muito ruim e fica uma mancha no nosso coração do pecado, como é que a gente lava? Com Jesus, isso? Não dá para passar água, né, no coração. Mas Jesus, Ele quer nos deixar limpinhos, sem sujeira nenhuma, sem o pecado. E Ele nos lava pelo batismo. Quando o pastor coloca água na cabeça de vocês, Ele perdoa os pecados de vocês, deixa o coração de vocês limpinho. Mas ainda assim, a gente continua sujando o nosso coração. E por isso, isso aqui segurem o tripé também para não cair. O vento tá forte, né? Pra gente falar um pouco mais sobre o assunto, eu queria cantar um pouquinho com vocês. Eu acho que vocês conhecem essa musiquinha. O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho e lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me lavar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Conheciam? Vamos cantar bem forte então? Dessa vez? Para ensinar para os papais? Pode ser? O sabão lava o meu rostinho, lava os meus pezinhos e lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me lavar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. E, de fato, tudo Jesus pode apagar, toda a maldade, toda a manchinha do nosso coração. E Ele faz isso sempre porque Ele nos ama. Ele nos perdoa. E Ele quer viver com a gente para sempre. Tá bom? Vamos fazer uma oração? E depois vocês vão para a escolinha com a prof. Betânia? Vamos fazer oração. Eu falo e vocês repetem, tá? Querido Jesus, muito obrigado por lavar o meu coração e me limpar de toda a maldade e de todo o pecado. Abençoa a escolinha, onde vamos aprender um pouco mais sobre o seu amor. Amém. Agora vocês podem ir com a prof. Betânia, que está lá. Dá um tchauzinho, prof. Betânia, para eles verem. Aqui. Vendo lá no fundo. E nós seguimos com o nosso culto cantando o hino 221 do Inário Luterano. Bendize a Deus minha alma, meu ser bendize o nome seu, em paz e doce calma, o teu caminho protegeu, perdoa o teu pecado, abranda o teu sofrer. Por Cristo resgatado, quer Ele te acolher, pois sempre consolando
nos braços de abrigo, e os fracos amparando, justiça lhes legou. É Deus quem gracioso nos revelou seu proceder, tão justo e glorioso, que não se pode compreender. O seu furor apaga, não retribui o mal. Seu filho a culpa paga, perdoa maternal. No seu temor andando, os homens se verão. Em face de um Deus brando, que cobre a transgressão. Em compaixão tão terna, Deus Pai os filhos seus mantém, paciente nos governa, e nos concede todo bem. Também nossa estrutura conhece, somos pó, mas seu amor perdura, de nós tem sempre dó. Os anjos poderosos exaltem seu fulgor, seus feitos gloriosos cantemos com fervor. Louvores, honra e glória, rendamos ao triuno Deus, na vida transitória. Eternos dons concede aos seus, com fé sincero olhemos, de humilde coração. Para o alto de onde obtemos a nossa redenção, ó gratos pronunciamos um vigoroso amém. Pois no Senhor confiamos, faz Ele tudo bem. Que Jesus nos acompanhe durante o meditar da sua palavra, especialmente sobre o ensino que ele nos traz sobre o perdão. Amém. Na semana passada nós refletimos sobre o ensino de Jesus a respeito do irmão que peca contra nós e como nós devemos proceder com a situação, a fim de ganhá-lo de volta para o reino dos céus. Hoje, nós temos a reação de Pedro ao ouvir esse ensino de Jesus. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Se fôssemos nós respondendo a Pedro, é bem possível que nós diríamos que 7 é muita coisa. No máximo 3. Se pecar mais que 3, não o considere mais como irmão de fé. No entanto, Jesus não é daqueles que ficam contando quantas vezes nós devemos perdoar. Ele pega o número 7 e coloca lá para cima, como uma forma de dizer: perdoa sem ficar contando quantas vezes você já foi perdoado, quantas vezes o irmão já foi perdoado. Se tiver que perdoar até 70 vezes 7, perdoe o seu irmão.
E para ensinar o porquê de nós termos que perdoar tantas vezes, Jesus conta a parábola do servo impiedoso. Havia um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, provavelmente coletores de impostos, que trabalhavam com dinheiro, prata, ouro. Um deles lhe devia 10.000 talentos. É uma soma gigantesca de dinheiro. 10.000 talentos equivaliam a 60 milhões de denários. E um denário era o pagamento de um dia de trabalho. Considerando que uma pessoa trabalhe todos os dias por 100 anos, ela teria conseguido apenas 36.500 denários. O que não chega nem perto da dívida de 60 milhões. Obviamente que ele não tinha como pagar essa dívida. Então, o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía para que a dívida fosse paga. No entanto, um preço de um escravo na época ficava em torno de 500 a 2.000 denários. Isso de modo nenhum ia cobrir aquela dívida milionária. Mas fazer isso seria uma forma de o rei demonstrar a seriedade da dívida do servo. Era muito grande. Imaginem o desespero daquele homem ao saber que ele e a sua família seriam vendidos, ficariam sem nada, viveriam como escravos dos outros, por causa de uma dívida milionária. Diante da sentença do rei, só lhe restou fazer uma coisa: se ajoelhar e implorar para que o rei tivesse paciência com ele. Porque ele iria pagar tudo, disse ele. Como ele ia arranjar milhões de denários? Ninguém sabe, nem ele mesmo sabia. Mas o mais impressionante é que o senhor daquele servo se compadeceu dele. Mandou-o embora e perdoou-lhe aquela dívida incalculável. O que aquele servo fez para merecer o perdão dessa dívida? Nada. Ele foi perdoado pura e simplesmente pela compaixão do rei. Depois dessa cena, nós temos uma nova cena na parábola. Aquele servo perdoado encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ao compararmos as dívidas, 100 denários não chega nem perto de 60 milhões. Era uma dívida irrisória perto do que ele tinha com o rei. E o que era de se esperar? Duas coisas. Ou que ele desse um tempo ao seu conservo para lhe pagar. Afinal, era uma dívida possível de ser paga. Até mesmo em menos de um ano. Ou então, que ele perdoasse essa pequena dívida, assim como ele foi perdoado da sua grande dívida. Mas foi isso que aconteceu? Não. Diante do pedido de paciência, o mesmo que ele fez diante do rei, tenha paciência, ele não se compadeceu do seu devedor. Em outras palavras, ele não aprendeu nada, absolutamente nada,
com a atitude do rei. Vendo o que tinha acontecido, os seus companheiros ficaram indignados, muito tristes, e foram relatar ao Senhor o que havia acontecido. E aqui um pequeno parêntese. Alguém poderia dizer que essas pessoas que foram contar ao rei o que tinha acontecido foram fofocar para ele. E por isso pecaram contra o 8º mandamento. Seria fofoca se eles dissessem o que tinha acontecido para uma pessoa que não tivesse autoridade para resolver o problema. E por isso, não foi considerado fofoca. Porque nesse caso, eles foram diretamente a quem tinha autoridade para resolver. E eles fizeram isso por uma causa. Havia uma pessoa sendo injustiçada. É para isso que serve o 8º mandamento, como nos ensina Lutero. Para protegermos a boa fama da pessoa. Então, sabendo do que o servo fez com o seu conservo, o Senhor mandou chamar o servo impiedoso e lhe disse: servo mau, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Ou seja, você não deveria perdoar como eu lhe perdoei? E o resultado disso foi que o servo impiedoso foi entregue aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Ou seja, ele recebeu um castigo eterno, porque ele nunca teria condições de pagar a sua dívida. E Jesus termina a parábola dizendo: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo, se do fundo do coração, não perdoarem cada um a seu irmão. Amados, quantas vezes nós imploramos por compaixão, dizendo: perdoa as nossas dívidas, Senhor. E nós recebemos de Deus o perdão da nossa grande dívida causada pelo pecado. Inúmeras vezes. Toda semana. Todo dia. Ele deseja renovar o seu perdão em nossa vida. Como escreve Davi no Salmo 103, o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. E para que nós não fôssemos repreendidos perpetuamente, e as nossas transgressões fossem afastadas de nós, Ele deu o seu Filho como pagamento da dívida, a dívida eterna que nós tínhamos com Deus, que com o seu sangue derramado na cruz, nos livra do cativeiro eterno do inferno, lugar onde a compaixão de Deus não habita. Por nós mesmos, nunca conseguiríamos pagar essa enorme dívida, porque a nossa culpa é incalculável. Graças a Deus por Jesus Cristo, pois a sua compaixão também é incalculável. Ou como Paulo diz em Romanos 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, quando Lutero escreve sobre a 5ª petição do Pai Nosso, lá no seu Catecismo Maior, ele diz o seguinte: diante de Deus, todos temos que baixar o topete
ou seja, se inclinar, e estar contentes com o fato de que alcançamos o perdão. E ninguém pense que na presente vida vai chegar ao ponto de não precisar desse perdão. Em resumo, se Deus não perdoa continuamente, estamos perdidos. Estamos perdidos. Pensando nisso, se Deus nos perdoa tão ricamente, por pura graça, nós não podemos perdoar os nossos irmãos com a sua dívida irrisória conosco? Ah, mas o que o fulano de tal fez para mim é imperdoável. É mesmo, flor do campo? E se Deus dissesse isso para você? Nós recebemos perdão sem medida da parte de Deus. Mas na hora de perdoar, nós medimos o perdão? Por isso nós precisamos ter muito cuidado com o que Jesus diz. Se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão, assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, não os perdoará. Tem rancor de uma pessoa? Cuidado. E aqui está um ensino importantíssimo de Jesus, que Lutero sintetiza muito bem no Catecismo Maior. Deus prometeu, e devemos estar seguros disso, que tudo nos está perdoado e concedido, mas sob a condição de que também perdoemos ao nosso próximo. Pois assim como diariamente cometemos muitas faltas contra Deus, e Ele mesmo assim tudo perdoa por graça, assim também nós continuamente devemos perdoar ao nosso próximo, quando este nos causar dano, fizer uso de violência e for injusto, proceder com mal intencionada astúcia contra nós, e etc. Se você não perdoar, não pense que Deus vai perdoar você. Mas se você perdoa, então você tem o consolo e a certeza de que está perdoado no céu. Não porque você perdoou, pois Deus o faz inteiramente de graça, mas porque o prometeu, conforme ensina o Evangelho. Mas Ele põe isso para fortalecimento e segurança, como sinal ao lado da promessa. Sendo assim, meus amados, nós não podemos olhar para o perdão como uma questão de quantidade, como uma questão de escolha. Não é possível amar a Deus sem perdoar o irmão que nos ofende. Parafraseando o apóstolo João, quem não perdoa não conhece a Deus, pois Deus é perdoador. E o perdão que nós recebemos de Deus nos impulsiona para perdoarmos as pequenas dívidas dos nossos irmãos, quantas vezes forem necessárias. Ao orarmos no Pai Nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, nós não estamos orando apenas pelo nosso próprio perdão, mas estamos pedindo a Deus que Ele nos perdoe assim como nós perdoamos. Nesse sentido, como estamos perdoando as dívidas dos nossos irmãos? Estamos perdoando do íntimo ou da boca para fora? Eu te perdoo, mas nem olho na tua cara. Estamos contando quantas vezes ele peca contra nós? Estamos nos compadecendo uns dos outros, assim como Deus se compadece de nós?
Nós queremos que Deus nos perdoe da mesma forma como nós perdoamos o nosso devedor? Um exemplo de um servo de Deus que se compadeceu e perdoou os seus irmãos foi José. Rejeitado pelos próprios irmãos, vendido como escravo aos ismaelitas por 20 peças de prata, foi para o Egito e sofreu muito, injustamente. Porém, após muito sofrimento, ele foi elevado ao poder supremo do Egito, salvando da fome milhares de vidas, milhares de cidadãos e evitando a morte de muitas pessoas, inclusive dos seus irmãos, que o traíram. No texto que foi lido hoje, o próprio José reconheceu que Deus havia transformado o mal em bem. E disse isso aos seus irmãos ao reafirmar que cuidaria deles, independentemente do que eles fizeram com ele no passado. José havia perdoado os seus irmãos, antes mesmo de Jacó ter morrido. Mas diante do medo dos seus irmãos, que eles tinham por pensarem que agora José ia se vingar deles porque seu pai já estava morto, José os consola. José lhes fala ao coração, a fim de que eles tivessem certeza de que eles estavam perdoados, tanto por José quanto por Deus. Isso é o 70 vezes 7, colocado em prática. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Que nós perdoemos, que nós consolemos, que nós falemos ao coração dos nossos irmãos, porque assim nós poderemos ter certeza de que Deus nos perdoa em Cristo Jesus, o qual vem até nós pelo batismo, pela pregação da palavra, pela Santa Ceia, para nos perdoar e nos fazer viver juntos, como família de Deus, que perdoa e é perdoado. Certa vez o famoso filósofo alemão chamado Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, usou o dilema do porco-espinho para ilustrar o problema da convivência humana. Para não morrerem de hipotermia, a temperatura baixar em seus corpos, nos invernos mais rigorosos, os porcos-espinhos se veem obrigados a se aproximar uns dos outros, a fim de que o calor do grupo os mantenha vivos, e aquecidos. O dilema é que quanto mais intenso é o frio, mais próximos eles precisam ficar. E quanto mais próximos eles ficam, mais eles se ferem mutuamente por causa dos espinhos. Dessa forma, para sobreviver, eles têm que aprender a conviver com as espetadas, que são inevitáveis. E fazem isso porque eles sabem que é a única alternativa para não morrerem de frio. Assim nós devemos caminhar como irmãos de fé. É verdade que nós vamos nos espetar, porque nós somos pecadores desde o nascimento. Porque nós temos o mundo e o diabo ao nosso redor querendo nos matar de frio. Afinal, o amor esfriará nos últimos tempos, não é verdade? Mas também vamos nos perdoar, porque precisamos viver unidos.
Precisamos viver debaixo da sombra da cruz, onde há abundância de perdão, onde há a presença calorosa de Deus, o Deus conosco. Por isso, não nos afastemos dos nossos irmãos para a nossa própria morte, para a nossa condenação, mas aprendamos a conviver com eles e perdoá-los, assim como Deus nos perdoa. Como diz Paulo, não julguemos, nem desprezemos um irmão, pois todos teremos de comparecer diante do tribunal de Deus e prestar contas de si mesmo. Nós lemos isso hoje. Ai daqueles que não perdoarem. Que Deus nos faça sempre valorizar o seu perdão. Deus nos faça sempre valorizar o seu perdão e assim perdoar de coração as dívidas dos nossos irmãos. Porque agindo dessa forma nós poderemos orar com toda a confiança. Assim como nós perdoamos, perdoa-nos, ó Pai Celeste, e recebe-nos em teu reino celeste. Amém. Nos colocamos de pé e cantamos o ofertório. Gratidão a Deus por tudo que dele recebemos e respondendo ao seu amor por nós, nós devolvemos a melhor parte a Deus ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E lembramos o que o Salmo 56 nos diz: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na tua presença de Deus, na luz da vida. Podem se sentar e durante o recolhimento das ofertas nós cantamos o hino 45 do Celebrai. Agradecer pelo amor. Uma coisa
reinar com o Rei dos Reis. Eu te exaltarei, ó meu Salvador, porque me livraste e me amparaste, a cova fez subir a minha alma. Eu te exaltarei, ó meu Salvador, porque me livraste e me amparaste, a cova fez subir a minha alma. Sei que tudo vem de ti, ó meu bom Jesus, quero agradecer por tua luz. Peço fielmente a ti, ó meu Salvador, que eu esteja unido ao teu amor. Eu te exaltarei, ó meu Salvador, porque me livraste e me amparaste, da cova fez subir a minha alma. Eu te exaltarei, ó meu Salvador, porque me livraste e me amparaste, da cova fez subir a minha alma. Da cova fez subir, da cova fez subir, da cova fez subir a minha alma. Neste momento em que queremos falar com o nosso Deus em oração, lembramos dos aniversariantes da semana que passou. No dia 15, o Paulo José Ferreira do Nascimento, lá de Sucupira. E temos aniversariantes de batismo, Nova Vida em Cristo Jesus. No dia 12, a Milena Nascimento Cavalcante, lá de Sucupira. No dia 15, a Geise Bluana Silva dos Reis. No dia 16, o Daniel Rodrigues do Carmo, lá de Sucupira. E no dia 17, hoje, a Maria Cristina Alves Pereira da Silva, daqui da Santíssima Trindade. Nós também temos agradecimentos e súplicas por parte do povo de Deus. O Vitor agradece por completar 1 ano de namoro com a Gisela. Oh, que bonitinho isso. A Flávia agradece pelo seu primo, Pablo, que retornou para casa, né, depois de passar um tempo na UTI. E a Rosilene agradece pela Poliana, né, pelo seu aniversário que foi ontem. Nós também temos algumas súplicas, aliás, um agradecimento que vem um pouquinho de longe, de Belo Horizonte. Jair e a Jandiara mandaram mensagem para mim, pedindo para que incluíssemos eles nas orações, agradecendo, porque chegaram bem por lá, já estão se adaptando e isso é motivo de gratidão a Deus. Também temos súplicas, e a Pamela, ela pede pelo seu tio Aparecido, que fará uma cirurgia nessa segunda-feira, também está com complicações, né? A Germana, ela pede pela sua família. O Luciano pede pelo seu neto, que nasceu prematuro, ainda está sob os cuidados. Também ele pede pela sua filha Juliana, que está passando por infecções, né? E precisa também de todo o cuidado médico. A Flávia, ela pede pela Vilma, que está com dengue, e por isso não está aqui hoje conosco, né? Aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Bondoso e compassivo Deus, com tudo que somos, louvamos o teu santo nome. Tu nos perdoas todas as nossas maldades e curas as nossas enfermidades. Redimes nossas vidas da destruição e nos coroas com amável bondade e afável misericórdia. Somos gratos por teres nos trazido em segurança até o começo deste dia. Agradecemos-te por podermos comemorar mais um ano de vida com o nosso irmão Paulo, junto com a filha da Rosilene, a Poliana,
bem como lembrarmos com profunda gratidão do novo nascimento, do batismo de Milena, Geise, Daniel e Cristina, quando renasceram para uma nova vida em Cristo Jesus. Também te agradecemos, Senhor, porque estás restaurando a saúde do Pablo, primo da Flávia, que estava internado na UTI, já se encontra em casa, e também pelo relacionamento dos nossos irmãos Vitor e Gisela, que hoje completam 1 ano de namoro. Por todas estas bênçãos, ó Senhor, te agradecemos, porque as recebemos sem qualquer merecimento próprio, mas por pura bondade. Pai amado, a tua misericórdia nos lembra que nem sempre tratamos o próximo com o mesmo amor que tu nos tratas. Sempre esperamos perdão das outras pessoas, mas nem sempre estamos dispostos a perdoar. Esperamos pagamento integral dos outros, porém tentamos conseguir descontos e cancelamentos de dívidas para nós próprios. Nós vivemos demais para nós mesmos e não o suficiente para a tua honra e glória. Ficamos impacientes com outras pessoas, mas esperamos que elas sejam pacientes conosco. Muitas vezes esquecemos que o acerto de contas não é do nosso direito, mas que tu possuis o poder de separar o bom do ruim. Por estas nossas muitas incoerências, perdoa-nos, ó Senhor. Pelo teu Espírito, ajuda-nos a perdoar como tu nos perdoas, para podermos refletir a tua compaixão às demais pessoas. Faze-nos confiantes de que irás transformar nossos erros em bênçãos, o mal em bem. Fica com as autoridades da nossa pátria. Ajuda-as para nos representarem, respondendo às necessidades de todos nós, o povo. Permanece com os solitários, conforta os doentes e dá a garantia do teu perdão aos pecadores arrependidos. De forma especial, Senhor, lembramos da cirurgia nesta segunda-feira. Lembramos da família da Germana e de seus motivos pessoais, de todos os que estão enfermos, como a Vilma, a Juliana, e também todos aqueles que nasceram prematuros e dependem de cuidados médicos, como no caso do Pedro, o neto do Luciano. Todos estes, Senhor, necessitam dos teus cuidados. Sê misericordioso com eles e responde-nos a nossa oração conforme a tua santa e boa vontade. Pedimos isto em nome e por causa daquele que nos perdoou e nos mostrou como perdoar, Jesus Cristo, o nosso eterno Senhor e Salvador. Amém. Ainda de pé, nós começamos a nos preparar para o ofício da Santa Ceia. Oramos em conjunto a oração eucarística. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, porque tiveste misericórdia de nós e nos deste teu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Damos-te graças pela salvação que preparaste para nós através de Jesus Cristo. Envia teu Santo Espírito aos nossos corações, para que ele estabeleça em nós uma fé viva e prepara-nos para que com alegria recordemos nosso Redentor e o recebamos em seu corpo e sangue, em verdadeira fé e arrependimento. Ouve-nos, pois oramos em seu nome, e como ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, ele tomou o cálice, e tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para perdão de pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Digno és, ó Cordeiro, de todo louvor. Graças nós rendemos por teu amor. Tua seja a glória e o domínio também, para todo sempre. Amém, amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Amém, amém. Glória nas alturas, na terra também. Glórias, aleluia, amém, amém. Podem se sentar. Digno e bem preparado para participar da Santa Ceia é todo aquele que confia nas palavras de Jesus, dado e derramado para perdão de pecados. Aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e que se inscreveram até o início deste culto, são convidados a participar. E nós pedimos que, encarecidamente, que aqueles que não se inscreveram não participem, porque a parte inicial do culto é extremamente importante para que chegássemos a este momento da Santa Ceia. E assim, aqueles que se inscreveram não terão receio de faltar, porque foi preparado conforme a lista. Aqueles que ainda não são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, mas têm o desejo de participar desta ceia conosco, nós pedimos que aguardem até que recebam devida instrução e juntos em comunhão e em concórdia de doutrina possamos participar deste maravilhoso banquete preparado por Jesus para nós, uma antecipação do céu, para que pudéssemos ser preparados para entrar no reino celeste. Primeiramente, os músicos receberão a ceia, em seguida os que estão à minha esquerda, depois os que estão à minha direita, diante do altar do Senhor.
apagados pelo seu amor. Jesus, como é grande o seu amor por mim. Me perdoou, me transformou. Ele vive em mim, encheu de paz e alegria o meu coração. Entregou a sua vida e morreu. Canto como é grande o seu amor. Não mediu esforços para me salvar, derramando o seu sangue lá na cruz. Jesus, como é grande o seu amor por mim. E ressurgiu, sim, vivo está. Ele vive em mim, confiarei e viverei para o seu louvor. Vem, Senhor, vem me ensinar a repartir todo esse amor que recebi. Que eu possa estender a minha mão, semeando a palavra do Senhor. Jesus, como é grande o seu amor por mim. Quero abraçar e perdoar. Ele vive em mim. Quero levar o seu amor a quem precisar. Jesus, Ele vive em mim. Jesus. Quero ser um servo de Cristo, sim, um servo escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me servo fiel ao Senhor, servo que leve a mensagem de amor. És-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te, pois, ó Senhor. Quero ser um servo de Cristo, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me servo fiel ao Senhor, servo que leve a mensagem de amor. És-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te, pois, ó Senhor. Quero ser um servo de Cristo, sim, um servo de vida exemplar, proclamando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me servo fiel ao Senhor, servo que leve a mensagem de amor. És-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te, pois, ó Senhor. Para ser um servo de Cristo, é preciso ter fé no Senhor, uma vida de amor consagrado.
Recebe as bênçãos do bom Redentor. Faze-me servo fiel, ó Senhor, servo que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te, pois, ó Senhor. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. demos graças ao Senhor e oremos. Gracioso Deus, nosso Pai, agradecemos-te por mais uma vez teres mostrado o quanto nos amas, alimentando-nos com o corpo e sangue de teu amado Filho para a nossa salvação eterna. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente amor para com o nosso próximo. Guarda-nos nesta fé durante os nossos dias de vida aqui no mundo, para que no dia em que Jesus retornar, possamos juntamente com todos os anjos, arcanjos e santos, celebrar a festa eterna do Cordeiro com a sua igreja nos novos céus e nova terra. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Perdoados, renovados e fortalecidos, podemos voltar aos nossos afazeres diários com a esperança e a certeza da salvação e vida eterna pela fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos confiantes e cheios de alegria, alegres, pois o Senhor estará conosco e nos auxiliará para perdoarmos uns aos outros. E assim o louvaremos com a nossa vida de amor, de serviço e de testemunho do Evangelho. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Amém. Podem se sentar. Cantamos o último cântico e em seguida os comunicados da vida da igreja. Ó Santo Deus, ao nome de Jesus, rendemos sacrifícios de louvor por todo o bem obtido pela cruz. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo inteiro ao nome de Jesus se dobrará perante o Criador. Os teus remidos viverão na luz, exaltarão o nome do Senhor. Desde a manhã até a noite aqui, aos povos anunciamos teu amor. Nossa esperança sempre está em ti. Com bênçãos nos despede ao bom Senhor. Muito bem, bom dia a todos. Todos são sempre muito bem-vindos. Aqueles que nos visitam, né? Tem alguns que já são quase da casa, estão sempre aí. Todos são sempre muito bem-vindos. Temos recados rápidos. Nesta quarta-feira, o estudo bíblico não será no lar, mas será online, tá? O estudo bíblico online, que é na última quarta-feira do mês, será nesta quarta, dia 20, às 19h30. Estamos estudando o terceiro mandamento, e o estudo bíblico no lar vai ser no último fim de semana, porque haverá um membro que estará de aniversário, e ele gostaria então de ter o estudo bíblico em sua casa, certo? Reunião de servas lá. Aliás, não. Isso aí está errado. É reunião de jovens, né? Terceiro
terceira quinta-feira, às 20 horas, certo? Então, a reunião de jovens, os jovens ali do grupo são convidados sempre a participar. Teremos conselho distrital, que vai da sexta-feira até domingo. Então, eu e mais 4 pessoas daqui de Pernambuco estaremos de viagem para Rio Grande do Norte, Natal, onde acontecerá o conselho distrital, onde os líderes do distrito Nordeste Verdes Mares se encontram para estudar, para planejar, para conduzirem os trabalhos da IELB aqui no Nordeste. Então estaremos por lá, sairemos na sexta-feira às 14 horas e chegaremos provavelmente no domingo às 18 horas, certo? O departamento de música vai se reunir aqui no dia 23, sábado, às 14 horas, isso? E no domingo, como eu não estarei aqui, isso não significa que não haverá culto. Tá? Jesus estará presente aqui para recebê-los, acolhê-los e perdoá-los. E quem oficiará o culto de leitura e oração será o nosso irmão Vitor, que faz parte da comissão de culto e altar. Ok? Mais algum recado por parte da liderança, por gentileza? Bom dia a todos. Em nome das servas, né? Hoje nós teremos reunião das servas após o culto e nós vamos ter um almoço em conjunto. Então, todas as mulheres estão convidadas a ficar com a gente. Vamos decidir algumas coisas, nos organizar para o próximo evento, que é o Chá da Amizade. O Chá da Amizade vai acontecer dia 28 de outubro, no último sábado de outubro. Todas as mulheres estão convidadas. Surgiu uma pergunta se os homens podem participar, né? Então podem também, quem quiser trazer seus maridos, podem trazer também, serão muito bem-vindos. O tema é Mulher Virtuosa, vamos meditar e estudar sobre esse tema. E é importante que todas que vão participar se inscrevam no link de inscrição, tá? Que eu vou remandar hoje de novo no informativo, também no grupo das servas, para a gente poder se organizar e saber quantas mulheres estarão presentes, tá? Nós estamos organizando uma coisa bem legal para que todas se reúnam. É um evento de Pernambuco, né? Então nós estamos convidando todas as mulheres de Pernambuco e o desafio é trazer uma convidada com você. Por isso, aquelas que receberam o convite, as que não receberam, a Rose vai entregar depois, tá? Vocês vão receber 2 convitinhos, um seu e um da sua amiga. Tá bom? Muito obrigada, espero todas após o culto. Então hoje nós não vamos nos despedir, né? Vamos ficar para almoçar juntos aí, as mulheres. Mais algum recado por parte? Jovens? Bom dia, gente. A gente do Departamento de Jovens, a gente está com um projeto hoje para auxiliar nos custos da nossa viagem. 25 e 26 de novembro. Então, para isso, a gente está levantando fundos. Então, hoje a gente vai oferecer um bolo e os irmãos podem ofertar com aquilo que puderem para ajudar os jovens. Por conta da chuva, acredito que a gente vai ficar dentro lá na copa, porque, né, para não molhar. E é isso. Muito obrigada. Isso aí, mais um motivo então para ficar, né? Em vez de ir embora correndo, vamos lá para a cozinha, vai ter projeto dos jovens e a gente vai poder auxiliar, né? Para eles poderem viajar. Nina, por gentileza? Oi, bom dia, gente. E veja que coisa maravilhosa, isso é a Igreja em Movimento, né? Tudo isso que o pastor coloca aqui os recados. E a gente vem o tempo todo aqui, olha, a gente está fazendo isso, a gente precisa de vocês. E eu estou aqui representando o Departamento de Ação Social da Igreja. É o departamento que a missão é cuidar, né, dos nossos irmãos. É tudo isso que foi falado aqui hoje, né, que foi lido na leitura, que o pastor falou na homilia. Então, a gente quer cuidar dos nossos irmãos. Por isso, o nosso Departamento de Ação Social está sempre em movimento.
né? A gente acabou de fazer um bazar e a gente lançou uma campanha agora, no último domingo, que é tipo, a gente denominou campanha Mata Fome. É tipo assim, a gente queria montar uns kitzinhos de alimento já pronto para as pessoas em situação de rua que vêm aqui e que batem na porta, né, e que pedem constantemente. Então, a gente está montando uns kitzinhos inicialmente com biscoito e sardinha em lata, porque é um alimento bom, é proteína e é imediato, ninguém precisa cozinhar e mata a fome de quem está necessitando naquele momento. Por isso a gente está pedindo, tá certo? Então a gente vai montar esses kits e se isso tiver uma proporção maior, a gente estuda a possibilidade de ser extramuros da igreja, né? Mas por enquanto seria para aqueles que vêm aqui e pedem, tá certo? Então, a gente também aproveita a oportunidade para convidar vocês a participar do nosso Departamento de Ação Social, porque é maravilhoso fazer o bem, tá? Então, boa semana para todos, que Deus abençoe. Flávia, por gentileza. Tá bom. É rapidinho. Semana passada foi passado para vocês o empréstimo que nós temos junto à IELB com atraso, né? Tínhamos 8 parcelas e foi lançada uma campanha para arrecadar ofertas especiais. Essa semana conseguimos arrecadar R$2.000 e já pagamos 2 parcelas, tá? Então, de 8 que estavam em aberto, só tem 6 agora. Tirando setembro, né? Que ainda não terminou. Mas aí é isso, só o feedback mesmo, tá? E continuem ofertando, fazendo as ofertas especiais, porque no envelope preto, né? Quem tá ali, né? Bom, quem não quiser botar no envelope, pode fazer o Pix, diferenciando 50 centavos, 50 centavos, né? Pronto, só isso. Obrigada. Ótimo. Veja, né? Quando nós unimos esforços, nós podemos sair de dívidas, e não apenas dívidas de pecados, né? Mas dívidas também monetárias, dívidas de recursos. E assim, em uma semana a gente conseguiu arrecadar 2.000. Imagina, a cada vez que a gente separa uma quantia a mais para esse projeto, né, a gente pode tornar essa igreja muito melhor, muito mais organizada, com muito mais trabalho do que já tem aqui, né? E assim a igreja cresce, o reino de Deus cresce, né? As pessoas podem ouvir falar do Evangelho e assim serem salvas por Jesus Cristo, né? Sem mais recados, eu me despeço de vocês ali no cantinho, porque está chovendo, e desde já as bênçãos de Deus, nos encontramos na copa, depois para o almoço com as servas.